Eu sou Nalu Imaim, sou aqui da Universidade Federal Fluminense, fiz graduação aqui, sou graduada em Estudos de Mídia, estou cursando mestrado e estou cursando também a minha segunda graduação em Direito aqui na UF, no campus de Macaé. Eu quero muito agradecer por estar aqui, é um momento de muita alegria, né? É uma honra, né, estar compondo essa roda de conversa, com tantas pessoas que eu respeito muito, que foram tão importantes para essa conquista, né, que são as ações afirmativas nas universidades federais e nas universidades estaduais. Então, queria muito agradecer, né, aos mais velhos e aos meus contemporâneos que né, estão dando continuidade a essa luta. Eu sou de família negra, né? Minha família é toda negra e também militante. Então, quando eu entrei na universidade em 2012, eu já sabia que eu ia enfrentar situações de racismo. Já era muito consciente, né, do tipo de dificuldade que eu ia enfrentar nesse espaço. E já tendo isso em mente, né, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei nessa universidade foi buscar professores negros, né? Eu procurei professores negros, né? Falei que eu estava entrando em 2012. A UF ainda não tinha cotas, tinha um bônus, mas que não garantia a presença de estudantes negros na universidade. Ela tinha um bônus para estudantes de escola pública. E eu brincava, né, que eu conhecia todos os estudantes negros da universidade, porque eram tão poucos que era fácil de conhecer todo mundo. Então, os meus primeiros amigos nessa universidade foram estudantes africanos. E aí eu tentei dialogar com os professores negros, e aí, como eram poucos estudantes, eu tentei fazer um trabalho de formiguinha. Eu chegava em um por um e falava: o que você acha da gente fazer um grupo de estudo, um coletivo de estudantes negros? E foi assim que eu dei o primeiro pontapé para a construção do coletivo que a gente tem hoje. O início foi muito difícil, né? Primeiro, por conta dessa baixa quantidade de estudantes negros. E aí depois vieram as dificuldades de se encontrar, né? De articular os horários. Mas, com o tempo, isso acabou acontecendo. Antes de entrar na universidade, eu já participava de coletivos negros, eu participava dos encontros do Negrir, dos encontros do Aquatune. Então, isso me deu uma base muito importante para entender o que é um coletivo negro, a importância disso e como isso funciona, como são as relações internas dentro dos coletivos negros, que também são relações complexas, como é a relação de um coletivo negro com a universidade. Então, a partir da minha adolescência, eu passei a ter contato com isso. Em 2008, eu, pela primeira vez, participei de um congresso acadêmico, o COPENE, em Goiás, que o professor Alex Hatz estava na organização. Nesse momento, eu me vi, eu falei assim, gente, eu não quero mais sair daqui. Me achei. Então, o COPENE foi um espaço muito importante, né, para eu entender que pessoas negras já estavam na academia, já estavam produzindo, e que eu poderia ser uma daquelas pessoas. Tinha 15 anos nessa época, foi fundamental para a minha formação. Então, a partir do momento que a gente começa a formar o coletivo, a construir as atividades, a gente teve o primeiro problema com o machismo dentro do coletivo, né? Uma das meninas tinha um casal no coletivo, e aí esse casal terminou, e esse menino perseguiu a sua namorada. E aí isso não era novo para mim, eu já tinha visto isso acontecer em outros coletivos negros. E aí a gente se articulou, né, as mulheres do coletivo, nós nos articulamos e decidimos que aquilo não poderia acontecer, que a pessoa que foi agredida não sairia do coletivo
não seria constrangida. E aí, acho que a primeira vitória que a gente teve foi preservar, né, essa menina que tinha sido perseguida. E quem acabou saindo do coletivo foi esse homem, né, que tinha agredido a sua namorada. E, infelizmente, o machismo dentro do movimento negro, dentro dos coletivos negros, ele ainda é presente, né? Os coletivos negros também refletem as relações sociais e o machismo, né, é um desses elementos. Então, essa foi a nossa primeira vitória, né? Fazer com que as mulheres negras permanecessem no coletivo mesmo depois de uma situação de agressão. Depois disso, a gente se fortaleceu, né? O coletivo cresceu e as mulheres negras passaram a ter um lugar de centralidade no coletivo de estudantes negros da UF, né? Tanto que nós somos a maioria, né? Nós que damos os direcionamentos, né? Nós que construímos a agenda de luta do coletivo. Então, tem homens, mas as mulheres têm um papel fundamental na construção dessa luta. Então, em 2000, a gente fazia atividades, grupos de estudos, né? A gente tentava se fortalecer intelectualmente, a gente só trabalhava com autores negros. Mas, ao longo dessa caminhada, a gente teve um ano crucial, que foi o ano de 2016, em que a gente percebeu, por exemplo, não só a gente já vinha percebendo uma quantidade grande de fraudes nas vagas de cotas na universidade, e a gente também e a gente começou a denunciar isso. A gente fez uma campanha online que teve um alcance bem interessante, e a gente percebeu que a gente, né, deveria dar continuidade a essa luta, né, de fiscalizar as ações afirmativas que foram consolidadas por essa geração anterior à nossa. Então, se essa geração deu esse passo, né, o nosso passo a gente viu como algo importante garantir a fiscalização dessas ações afirmativas. E aí, através de articulação do coletivo de estudantes negros da UF, de um coletivo chamado Coletivo Pretos Sem Nome, a gente fazia reuniões, a gente começou a pressionar a reitoria, a pressionar a pró-reitoria de graduação, a fiscalizar a entrada de estudantes cotistas. E, a partir daí, a gente conquistou uma comissão de aferição, né, uma comissão de verificação desses estudantes. O primeiro semestre foi um semestre muito complicado, de muita disputa, porque tem grupos dentro da universidade que são contra, né? As pessoas ficam questionando quem é o pardo. Só que a gente sempre falava, gente, o problema não é o pardo, o problema são os brancos que estão ocupando as vagas, principalmente as vagas de medicina, de engenharia. E a gente teve alguns problemas no primeiro semestre. No segundo semestre de 2017, quando a gente conseguiu implementar a comissão de aferição, a gente percebeu um número muito elevado de fraudes. A gente percebeu que a gente conseguiu tirar, né, cerca de 14% das vagas, só que 14% são quase 200 vagas, ou seja, quase 200 vagas que deveriam ser direcionadas a estudantes negros estariam sendo ocupadas por estudantes brancos. Então, essa foi uma vitória também muito importante, né, para o coletivo de estudantes negros. E, novamente, reiterar o que Felipe, Juliana e Carolina falaram. Nós somos um coletivo independente, né? A gente não tem nenhuma relação com partido, e porque a gente percebe que de fato é isso, né? Que os estudantes negros, muitas vezes nos partidos, estão em grupos que não são os grupos centrais, que não são os grupos que estão na direção dos partidos, né? A gente não vê negros nessa direção, nas direções dos partidos. E a gente vê, né, esses setoriais com menos dinheiro, né, com menos poder, com menos espaços de fala, e isso não é o que a gente quer, né? O que a gente quer é o protagonismo, e a gente quer lutar
para que a gente, além de ter os nossos direitos garantidos, para que a gente tenha ampliação disso. E nessas lutas, né, principalmente na luta pela comissão de aferição, as juventudes, né, dos partidos tiveram duas posições. Ou eles não atrapalhavam, o que era maravilhoso para a gente, tipo, é aquela história, né, quando você não atrapalha, você já ajuda. E a gente também teve, né, um grupo que atrapalhou a implementação dessa fiscalização. Então, a gente vem se organizando nesse sentido, né, de um protagonismo, de uma centralidade negra. Uma outra vitória que a gente conquistou aqui na Universidade Federal Fluminense foi a vaga de Sociologia das Relações Raciais. A universidade, né, as ciências sociais aqui da UF não tinham nenhuma cadeira de relações raciais. E, em um momento, em 2016, abriu uma vaga, né, que os professores queriam colocar. Eram 2 vagas, né, para sociologia rural, né, 2 vagas, sendo que e sociologia do trabalho, sendo que já tinham professores ocupando essas cadeiras. E aí foi sugerido que uma dessas vagas fosse para sociologia das relações raciais. E aí a gente se mobilizou, a gente começou a ocupar as reuniões de colegiado e a gente percebeu uma resistência enorme dos professores. Era uma situação assim absurda. A gente chegou a ouvir de uma professora que a Lei 10.639 era uma mera constitucionalidade que não precisava ser cumprida, que qualquer pessoa poderia dar uma matéria sobre relações raciais na universidade. A gente passou por situações... a gente ouviu falas terríveis, né, racistas, mas assim, nada novo sob o sol. Mas é importante a gente perceber que todas essas lutas, elas geram um desgaste emocional, né? Todo mundo tem família, todo mundo tem suas atividades acadêmicas, e participar dessas atividades, né, de militância num espaço extremamente racista, que não nos quer aqui, ainda gera um desgaste emocional muito forte. Então, o coletivo de estudantes negros ainda tem esse papel de ser um apoio mútuo entre os estudantes, né? De ser um apoio psicológico mesmo, né? De, por exemplo, um estudante chegar e falar que sofreu racismo, passou por uma situação de racismo, e a gente ir na sala de aula, conversar com o professor, conversar com a turma e promover um debate. Então, isso também já aconteceu. Então, a gente, além desse papel institucional de atuar na política da universidade, a gente também tem essa função, né, de fortalecer os nossos psicológicos, né? Porque se a gente não está bem psicologicamente, a gente adoece, a gente não prossegue, né, nessa luta. E a gente também está num momento bem interessante, que é de lutar pela ampliação das ações afirmativas, de lutar pelas ações afirmativas na pós-graduação. A gente teve, inicialmente, um cenário muito ruim, principalmente no departamento de antropologia, que foi super resistente a aderir às cotas, né? É todo mundo muito rarebom, né? Como a Carolina Amanda falou, mas a realidade é que existe uma resistência enorme aos corpos negros dentro da pós-graduação. E aí, quando a gente vai falar de divisão de recurso, divisão de bolsa, aí é que o bicho pega, né? Porque como é que os brancos vão ficar sem bolsa, né? Como é que vai ser um estudante preto que vai receber aquela bolsa, né? Então, isso também, o debate sobre isso foi super problemático em alguns departamentos. No caso da comunicação, a gente teve um cenário que me surpreendeu, que foi um cenário muito diferente. A comunicação, mesmo sendo uma área de humanas, é uma área extremamente embranquecida. O Instituto de Artes e Comunicação Social, as pessoas dizem que tem um professor negro, aliás, dizem que tem um professor negro. Eu nunca vi esse professor, eu não o conheço, mas é um departamento que tem 7 cursos.
ou seja, 7 cursos, né, e um professor negro. Então, assim, a comunicação tem um cenário parecido, né, de todo mundo ter um discurso muito progressista, todo mundo quer estudar funk, todo mundo quer estudar cultura popular, samba, favela, mas tem essa manutenção dos corpos negros como um objeto de estudo, né, não como professor, né, como professor muito menos, e tem essa dificuldade também em instituir as ações afirmativas. Então, na comunicação, a gente teve um cenário diferente. Eu escrevi uma carta aberta e coloquei no grupo do programa e pedi para que os estudantes que, né, os estudantes que apoiassem as ações afirmativas, que eles assinassem. E aí os estudantes assinaram, eu levei a carta para o colegiado, na época eu ainda não era representante no mestrado, e aí não teve o que comentar, né? Você sente o clima, o constrangimento na sala, né? E aí as pessoas aprovaram as ações afirmativas, depois a gente conseguiu aprovar o mínimo de 30% de bolsas para os estudantes. E aí, esse ano, a gente teve a primeira turma com ações afirmativas. Então, um programa que, historicamente, tinha um doutorando negro, passou a ter 4. E no mestrado, nós ocupamos quase 50% das vagas. Então, a gente teve um saldo muito positivo, né, das ações afirmativas. A gente também está no 2º ano de cursinho, a gente tem um curso preparatório, que é muito importante, que a gente já está vendo surgir frutos, né? Também o coletivo negro, tem um coletivo negro na UFRJ, na comunicação, eles também estão organizando. Então, a gente está vendo que esse tipo de iniciativa está se espalhando, está se multiplicando. E é muito positivo, é uma alegria muito grande. Eu acho que a gente sem dúvida está vivendo um momento de retrocesso, né? Mas assim, quando que a população negra não viveu momentos de retrocesso, né? Quando que a população negra não esteve em crise, né? Quando que a gente não esteve passando por situações de crise. Então, acho que é isso, a gente continuar fortalecendo essas lutas dentro da universidade, conscientizar as pessoas que estão fora da universidade que esse é um direito delas, que a nossa geração, que é essa geração anterior, né, de militantes negros, lutaram para que a gente pudesse ter esse direito. Então, a gente precisa ocupar essas vagas, a gente precisa ampliar as ações afirmativas e a gente precisa lutar para que as cotas na pós-graduação não sejam uma medida pontual de pós-graduação em pós-graduação. A universidade tem que ter uma política para todos os programas de pós, para que todos tenham ações afirmativas, né? A gente não tem que ficar uma carta aqui, uma carta ali, né? Acho que a gente avançou e acho que está no momento da gente lutar por uma política para toda a universidade e não só em alguns programas isoladamente. Acho que é isso. Queria agradecer mais uma vez as pessoas mais velhas, os meus contemporâneos, né, que fortalecem essa luta. Eu acho que se eu chego hoje, eu estou já quase concluindo o mestrado, né, estou nessa 2ª graduação. Se eu não enlouqueci nesse processo, que é um processo que te nega, a universidade nega o seu corpo, nega a sua existência o tempo todo, nega as suas referências teóricas o tempo todo, né? Quando você traz algo, a universidade, de fato, nega a sua existência, a sua humanidade. Então, se ao longo desse processo eu não adoeci, eu agradeço aos meus pares, né? Eu agradeço ao coletivo de estudantes negros e aos coletivos que estão se formando e também a articulação que a gente está fazendo. A gente tem uma articulação agora de coletivos do interior também. Então, a gente tem o coletivo de estudantes negros de Niterói, mas tem o coletivo negro de Campos, tem o coletivo negro de Volta Redonda, tem coletivo negro de várias outras sedes que também estão se fortalecendo e a gente está lutando em conjunto para que cada vez mais os corpos negros estejam ocupando as vagas da universidade, na graduação e na pós.